Bem, estamos gravando. Então, pessoal, primeiramente, eu, lógico, não preciso me apresentar para vocês, né? A gente já está junto aí desde da farmacologia lá na biologia molecular. Eu queria dar boas-vindas a vocês, a farmacologia 2, a última farmacologia, né? A mais clínica de todas. Agora a gente vai estudar, como é que se diz, as principais classes de fármacos, principalmente fármacos que agem sobre o sistema nervoso central, sobre a inflamação, né? E a primeira aula, no caso, ela é uma aula sobre a farmacologia da dor, onde a gente vocês vão estudar os fármacos da classe dos hipnoanalgésicos, né? Ou analgésicos narcóticos, ou tem muita gente também que chama de, lógico, de fármacos opioides, né? Os opioides. E aí, eu vou falar depois como que vocês podem proceder em relação à questão de realizarem essa atividade, a atividade dessa semana, né? Mas, deixa eu só abrir aqui. Então, vocês podem observar lá no Moodle que eu deixei para vocês, né? A aula foi dividida em duas partes, a videoaula, parte 1 e parte 2. Vocês podem observar que essa aula ela foi dada presencialmente, eu gravei essa aula, e aí eu ainda mantenho essa aula como a aula de opioides que foi dada em sala de aula antes da pandemia, inclusive, lógico, né? Porque de lá para cá não houve nenhuma atualização, principalmente essa aula que eu ministrei, né, de opioides em sala, ela foi toda montada, principalmente baseando-se no Goodman e Gilman 13ª edição, que é a versão mais atualizada, mas também em outros livros que têm uma farmacologia que, inclusive, é um pouco mais atualizada do que a do Goodman. Por exemplo, o Golan, que são as bases fisiopatológicas da farmacologia. Então, até semestre passado, eu recebi um feedback legal dos alunos que assistiram essa aula, que é uma aula gravada em sala de aula, é mais descontraída, como se você mesmo estivesse na sala de aula, enfim. Foi uma aula para medicina, ela é dividida em duas partes, e aí, para isso, é importante que vocês tenham em mente a neurofisiologia da dor, né? Como que a dor ela acontece em seus aspectos fisiológicos. E aí, essas videoaulas que eu postei no Moodle, parte 1 e parte 2, lógico que elas são obrigatórias para que vocês assistam como conteúdo e também para receberem presença. Mas se vocês observarem, eu vou parar rapidinho aqui de compartilhar minha tela do iPad para compartilhar com vocês. Para compartilhar com vocês aqui. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim. Tá, então estou conseguindo ver a tela. Pronto, tá ótimo, então. Então, pessoal, eu peço, por favor, que agora, como eu fechei estou compartilhando a minha tela do computador, não estou conseguindo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, use o microfone, tá? E aí, se vocês observarem, aqui na introdução, ó, eu falo para vocês sobre tudo, como é que vai acontecer, mas aí eu dou esses dois links aqui, ó, para vocês, tá? A partir do momento em que eu descrevo, né, o porquê que eu estou fornecendo para vocês esses links. Esse não é um material complementar. Material complementar deve estar dentro da atividade obrigatória, que, na verdade, a gente fornece os slides, né, como material de apoio. Às vezes, a gente coloca um texto a mais, um artigo, enfim, alguma coisa a mais, geralmente a gente fornece os slides. Então, eu quero que vocês entendam que isso daqui, olha,
esses 2 links que eu estou fornecendo para vocês não é nada obrigatório e nem faz parte da atividade dessa semana. Esses links, eles estão apenas 2 links, que são duas aulas, na verdade, né? Uma sobre a via excitatória ascendente da dor, que é a via aferente nociceptiva, que está no meu canal do YouTube, e a outra é a via inibitória descendente, que fala como que a dor ela é inibida lá no corno dorsal, né? A partir da liberação de neurotransmissores, como opioides endógenos, noradrenalina, o próprio GABA, as ações do glutamato, substância P. Então, tudo isso eu falo nessas aulas, né? E eu tenho, lógico, certeza que vocês já devem ter visto essa parte de neurofisiologia da dor. Então, somente quem tiver necessidade, achar que é necessário revisar, assiste essas videoaulas como algo de escolha própria de cada um de vocês, fica a critério de vocês, mas só queria deixar claro que não esses links eles não fazem parte da atividade dessa semana. Tá? A atividade dessa semana ela começa a partir do momento desse encontro síncrono aqui que a gente está falando agora, está participando agora, está, né? Realizando agora. Tá? E aí é que eu falo sobre a farmacologia dos opioides em 2 partes, material de apoio, e eu já deixei um espaçozinho aqui, ó, para a gente, no caso, fazer, eu vou colocar essa gravação da videoconferência, perdão, esse roteiro de estudos aqui não é para vocês, é para odontologia, acabei postando para vocês, mas eu vou retirar, tá? E aí, o que que acontece? Vamos lá, eu vou mais uma vez agora parar de compartilhar minha tela e vou começar de novo a compartilhar a tela do iPad. Só um momento. Então, em relação à metodologia. Então, agora, se vocês tiverem alguma dúvida e não quiserem falar no microfone, vocês podem deixar no chat a dúvida também, que eu estou conseguindo ver agora as 2 coisas. Estou vendo no chat, estou vendo a tela aqui. Né? Então, vocês estão observando que nós vamos falar basicamente sobre 3 assuntos distintos, né? Sobre os EADs, sobre como nós vamos sanar as dúvidas que, porventura, venham a aparecer no decorrer do semestre e como que as avaliações elas serão realizadas, tá? O plano 2021.2 e o programa já estão disponíveis para vocês lá no Moodle, tá? Lá na parte introdutória da disciplina. Gente, os EADs, antes de falar deles, eu queria mostrar para vocês o plano de ensino 2021.2. É lógico que eu não vou ficar aqui falando sobre qual o assunto, toda semana a gente vai ver, semana que vem a gente vai ver anestésicos locais, depois gerais, não. Eu vou falar para vocês o seguinte, que a metodologia de como é que se diz, de aplicação das aulas, de como que a gente vai ministrar as aulas para vocês, vai continuar mesmo. Toda segunda-feira a gente vai postar o material para vocês, certo? Nas quintas-feiras vocês assistem às videoaulas, junto com o material de apoio que a gente vai fornecer para vocês. E depois eu vou falar sobre como é que vai ficar essa questão do tira dúvidas. Mas vocês podem observar que, por exemplo, o EAD1, ele vai acontecer, vai ser disponibilizado para vocês no dia 2/9, tá? De 2 de setembro, por exemplo, sobre a modulação farmacológica das sinapses serotoninérgicas, ou seja, a farmacologia da enxaqueca. E, se vocês observarem, né, nós vamos ter um EAD, 2 EADs, e para a prova 1, nós teremos 2 EADs, né? Antes da prova 1. Para a prova 2, EAD 3, EAD 4 e EAD 5. Então, nós teremos 2 EADs para P1 e 2 EADs para P2. Quer falar alguma coisa, Tamires? Vocês conseguem encontrar no final do plano os assuntos de cada EAD em maiores detalhes, né? Como é que eles serão
aplicados. A avaliação, da mesma forma que vocês conseguem ver, então, como é que a nota de P1 ela vai ser calculada? Da mesma forma que foi calculada no semestre passado. A nota de P1 vai ser a prova, né, teórica, avaliação teórica, que tem peso 5, a média dos EADs de P1, que são 2 EADs, o EAD1 e o EAD2, que tem peso 2, e tudo isso vai ser dividido por 7. A nota de P2 vai ser a prova teórica, mais as médias dos EADs, que também tem peso 2, são os EADs 3, 4 e 5, né? Os EADs antes da P2 e depois da P1, referente somente à nota de P2. E aí a média de aproveitamento vai ser essa daqui, P1 e P2, né? Cada uma com peso 5 dividido por 10. Lógico, todo mundo aqui lembra que deve saber que a gente precisa atingir uma nota maior ou igual a 7 para poder ser aprovado sem ir para a prova final na disciplina. Mas o que eu queria falar em relação aos EADs? Os EADs, eles terão prazo de entrega até uma semana antes da prova, da mesma forma que aconteceu no semestre passado. Então, EAD1 e EAD2, vocês poderão entregar até uma semana antes da P1, tá? E EAD3, 4 e 5, até uma semana antes da P2. Como é que a gente sabe esse prazo? Vai lá no plano e vê, né? No plano tem aqui, ó. Aqui está prazo final de entrega das atividades pontuadas de AD de P2. Na verdade, a professora Bernadette ela colocou uma semana, mas aqui no plano está no mesmo dia da prova. Tá? Mas, a princípio, o que ela me solicitou foi para falar para vocês que o prazo de entrega dos EADs é até uma semana antes da prova. Eu, particularmente, acredito que houve um equívoco aí, porque se vocês observarem, o EAD 5 é exatamente aplicado uma semana antes da prova. Então, como é que vocês vão fazer o EAD e entregar já logo? Não tem que entregar no mesmo dia? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o que está no plano, que é o que foi aprovado pela coordenação. Vocês estão conseguindo me entender? Alguma dúvida? Bem, então, os EADs, eles serão entregues, no caso, os EADs da P2, né? Aqui está marcado para o dia 11, que é o dia da avaliação, né? Da prova, e os EADs para a prova 1, né? Nós teremos eles realmente prazo final de entrega das atividades pontuadas, ou seja, AD de P1, antes, ou uma semana antes da P1. E aí, isso está acontecendo por quê? Porque os EADs de P1, né, eles são aplicados bem antes da prova. Então, por isso, vocês vão ter o prazo de entrega dos EADs de P1 até uma semana antes da prova, ou seja, até o dia 30/9. Agora, os EADs de P2, como, por exemplo, o EAD, o último EAD, que é o EAD 5, ocorre exatamente, ele vai ser aplicado exatamente uma semana antes da prova, a professora Bernadette, ela estendeu o prazo de entrega para o dia da prova. Então, EAD de P1, prazo de entrega uma semana antes da prova, EAD de P2, prazo de entrega na semana ou no dia da prova. Beleza, gente? Entendido isso? Ok? Ok. Certo. Então, vamos lá voltar. Como é que esse EAD ele vai ser realizado? É uma novidade nesse semestre. A gente vai fornecer para vocês um material qualquer, que seja a metodologia, ou um material, ou uma videoaula, ou enfim, alguma coisa que vocês vão precisar fazer e estudar, certo? Só que depois que vocês estudarem e explorarem esse material, que aprenderem o conteúdo que esse material está abordando, vocês terão um questionário igual ao questionário da prova,
Ou seja, lembra do questionário da prova, que são questões de múltipla escolha, que vocês têm que, né, fazer para o Moodle mesmo, ele vai corrigir, vai dar a nota para vocês e a gente também vai ter acesso a essa nota. Então, o EAD ele vai ser avaliado dessa forma. Vocês vão receber o material junto com o questionário no Moodle. Ah, mas esse questionário ele vai ser composto de questões de que tipo? Muito provavelmente de questões de múltipla escolha, mas lógico que podem existir questões discursivas ou algum outro tipo de questão que não seja somente de múltipla escolha. O que é importante vocês saberem é que todos os EADs, tá, desse semestre, desde o primeiro até o quinto, eles serão realizados através do fornecimento de um material para vocês estudarem, e a partir desse material vocês vão responder um questionário no Moodle, que também será disponibilizado para vocês junto com o material, certo, gente? E aí, esse questionário, assim que vocês responderem, finalizarem e enviarem para a gente, vocês receberão o gabarito do questionário junto com a nota de vocês. Vocês já vão ficar sabendo a nota de cada EAD de vocês assim que vocês enviarem o questionário respondido. E nós também já teremos acesso à nota de vocês, porque o próprio Moodle ele já calcula a nota do questionário. Todo mundo conseguiu entender como é que vai ser realizado o EAD, material mais questionário, ok? Alguma sugestão? Algum comentário? Tudo certo, professor. Ok. Então, mas assim, como é que vai ser realizada essa metodologia de disponibilização do EAD e como é que o aluno ele vai poder acessar o EAD e resolver o prazo de envio, né? Então, o acesso ao EAD será no dia em que ele será disponibilizado, né? Então, EAD1 está lá naquela data lá do plano, então vocês vão ter acesso ao material no dia em que ele está lá no plano, certo? E aí, até a semana antes da prova, conforme apresentado no plano para P1, uma semana antes, vocês podem realizar esse EAD. Tanto a leitura, ou como é que se diz, explorando o material que a gente vai fornecer para vocês e respondendo o questionário, tá? Lembrando que para P2, vocês têm o prazo até a data da P2, e eu já expliquei o porquê agora há pouco, tá? Uma coisa bastante importante é que o questionário ele vai ser disponibilizado junto com o quê? Com o material. E aí, vamos supor, hoje é o dia do EAD1. Você tem o material do EAD1 e tem um questionário. Esse questionário você vai ter de hoje para P1 até véspera da prova para nos entregar. Mas se você abrir esse questionário hoje, você só vai ter uma semana para responder ele. Então, o ideal é que vocês, se vocês acharem que não dá para fazer o EAD essa semana, eu vou fazer o EAD semana que vem. E aí você faz o EAD de que forma? Você vai explorar o questionário. Vocês, inclusive, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem passar até uma semana antes da P1, estudando o material que a gente vai fornecer para o EAD1, por exemplo, e para o EAD2 em detalhes, para fazer tudo direitinho. Só que o questionário que vai ser fornecido para vocês, uma vez que vocês abram esse questionário, vocês vão ter só uma semana para responder. Ou seja, está lá o questionário junto com o material. Se você abrir o questionário hoje e começar a responder ele hoje, você vai ter uma semana para fazer esse questionário e enviar esse questionário. Então, isso é importante vocês atentarem, por quê? Porque se você deixar para responder o questionário na semana de entrega do EAD, pode ser que você tenha menos de uma semana para fazer o questionário. Então, vamos supor que o prazo de entrega do EAD de P1 seja até amanhã, e você abrir o questionário hoje, lógico, você só vai ter hoje e amanhã, até o final do dia, para responder o questionário.
Então, só para resumir, perdão, de uma maneira mais clara. Material mais questionário. O questionário, assim que aberto, e cada aluno fazendo o seu questionário, ele terá o prazo de 1 semana para vocês entregarem para a gente. E esse prazo, para vocês abrirem o questionário, é que vai ser da data em que o material vai ser disponibilizado até a véspera da prova de P1, ou da data que o material será disponibilizado até a data da P2, que isso é falando sobre os EADs da P2. Então, o acesso ao questionário é que vai da data onde o EAD foi disponibilizado até véspera da prova ou dia da prova, dependendo se é P1 ou P2. Agora, a entrega do questionário respondido, o envio do questionário, tem prazo de 1 semana, uma vez que vocês abrirem. Conseguiram entender, pessoal? Sim, tudo certo. Então, está tudo ok em relação aos EADs, né? Posso passar para as dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Pode sim. Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma crítica, alguma coisa para falar sobre essa questão dos EADs, dessa metodologia, ou para todo mundo está ok? Bem, beleza. Pode falar, Luiz. Luiz, quer falar alguma coisa? Bem, eu vou deixar em stand-by, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o EAD ainda, eu vou deixar ele aqui. Agora vamos passar para a parte 2. Gente, as dúvidas. Como assim? Dúvidas que vocês, por exemplo, desenvolvam no decorrer da aula. Por exemplo, a aula de hoje é a aula de opioides. Elas serão atendidas ou por fóruns que a gente vai disponibilizar para vocês, ou através de mensagens via Moodle, tá? Elas também poderão ser solicitadas, e aí é muito importante, vocês podem chegar na coordenação, né, e falar o seguinte, geralmente isso é com a professora Vanilla, né, que é realizado. Você pode chegar lá para a professora Vanilla e solicitar para ela uma consultoria sobre determinado assunto. E aí, o professor é muito importante. A consultoria, por exemplo, eu sou responsável agora por ministrar para vocês opioides, anestésicos e anti-inflamatórios não esteroides. Então, esses são os 3 principais assuntos que eu vou ministrar para vocês. Eu sou o professor responsável por esses assuntos e somente eu poderei ser o professor que dará consultoria em caso de vocês terem dúvida, de vocês sentirem a necessidade, tá? As dúvidas, elas podem ser tiradas através do Moodle, através de fóruns, tá? O ideal é que a gente sempre disponibilize um fórum para vocês tirarem dúvidas em cada tópico. Então, eu já vou fazer isso hoje. Eu vou abrir para vocês hoje um fórum, tá? Para a aula de hoje. Todavia, as dúvidas que vocês tenham, ou porventura venham a desenvolver, podem também ser retiradas não só através do fórum, e sim através também do Moodle. Vocês podem enviar mensagem no privado lá no Moodle para o professor responsável, ou podem solicitar uma consultoria à coordenação, e aí essa consultoria a gente vai agendar previamente, e vai ser uma consultoria aqui pelo Zoom. Nós, professores, ou o professor responsável por aqueles assuntos que você solicitou a consultoria, o professor ele vai chegar e vai ter, a consultoria geralmente dura 1 hora, tirar suas dúvidas daquele assunto, tá? E aí o último tópico é que, conforme apresentado nos planos, na semana que anteceder a prova, isso aí também está, como é que se diz, acordado desde o semestre passado, e a gente está reproduzindo nesse semestre como uma demanda da turma da farmacologia 1, que agora é a turma de vocês, farmacologia 2. Ou seja, nós vamos disponibilizar para vocês, na semana
que anteceder a prova, e na semana que anteceder a prova 2, um link no Zoom para cada professor. Eu, professora Bernadette, professora Thaisa e professora Maiara. Cada professor terá 30 minutos para tirar as dúvidas referente ao assunto que ele ministrou para P1 ou para P2. Mas é importante a gente lembrar que esses links, eles serão disponibilizados de que forma? Então, vamos supor, a partir das 10 horas da manhã, o professor Alain disponibiliza o link dele de 10 a 10h30. De 10h30 às 11, vai ser o link disponibilizado para a professora Bernadette tirar as dúvidas dos assuntos dela. De 11 a 11h30, a professora Maiara, e de 11h30 até meio-dia, professora Thaisa. Então, cada professor vai em meia hora. Então, já tragam suas dúvidas pontuadas para a gente discutir em 30 minutos para cada professor, ou seja, serão 4 horas de dúvidas, mas cada professor responsável pelo assunto terá 30 minutos para tirar a dúvida de vocês, uma semana antes pelo Zoom, e esses links serão disponibilizados uma semana antes, na segunda-feira, né? Para na quinta-feira a gente fazer essa sessão de tira dúvidas. Tudo ok em relação à questão das dúvidas, professor? Professores, não. Pessoal, ok? Alguma sugestão? Beleza. Então, e as avaliações escritas, elas ocorrerão de que forma? Terão praticamente a mesma abordagem, né? Elas serão praticamente a mesma coisa do semestre passado. Então, vocês terão, eu vou deixar também aqui em stand-by, tá? Agora 3. Nas avaliações escritas, vocês terão 3 horas para realizar a prova. Ou seja, a prova ela vai ser aberta, vamos supor, às 8 horas da manhã até às 11. Todavia, vocês terão cerca de 1 hora a 1h30 para realizarem a prova dentro dessas 3 horas. No momento que você abrir a prova, né, você pode abrir ela das 8 até às 11, mas no momento em que você abrir, você vai ter cerca de 1h15, 1h30. Isso vai depender de quantas questões a prova ela terá. Quer falar alguma coisa, Ana? Ana Sofia? Não, desculpa, é porque eu tive que entrar de novo. Tá, sem problema. Certo? Então, metodologia vai ser essa. E 1 hora depois da prova, ou seja, de 11 até meio-dia, vai ser o tempo em que a gente vai colocar um fórum para discutir as questões da prova para vocês. Tá? Então, por isso que a prova ela vai ter duração de 3 horas, de 8 até 11, porque de 11 a meio-dia a gente vai colocar esse fórum para tirar dúvidas sobre alguma... a questão está errada, a questão tem 2 alternativas corretas, então a gente vai disponibilizar esse fórum. Questão que a gente não entendeu, está dúbia, como é que se diz? O enunciado não está claro, essas coisas todas. Tudo isso a gente vai esclarecer nessa horinha depois, de 11 a meio-dia, nesse fórum, que a gente vai disponibilizar junto com o link lá para vocês acessarem a prova, ok? A segunda chamada, ela ocorrerá no dia e horário que estão apresentados no plano, e ela poderá acontecer de forma diferente à avaliação 1, tá? Conforme decisão da equipe de ensino. Então, a segunda chamada, ela pode ser uma prova totalmente discursiva, ela pode ser uma prova metade discursiva, metade múltipla escolha, entendeu? Então, a prova de segunda chamada, ela vai ocorrer dentro do calendário, de acordo com o plano, geralmente é uma semana depois, né, da prova 1 ou da prova 2. Mas ela vai acontecer, muito provavelmente, de maneira diferente em termos de metodologia. Como é que ela vai ser aplicada? Vai ser um questionário com 20 questões de múltipla escolha? Muito provavelmente isso não vai acontecer. Ela vai ter ou 100% de questões discursivas, ou 50% discursiva e outros 50% múltipla escolha, ou então mais discursiva do que de múltipla escolha, enfim. Isso vai ser decidido pela equipe de ensino e, lógico, comunicado previamente
aos alunos que, porventura, forem fazer a segunda chamada. Então, Professor, oi, bom dia. bom Não é dia. uma dúvida, não. É mais um pedido, Hum, porque na segunda chamada do período passado, hum, precisava escanear a prova. Só uhum, que eu não faltei. Só que eu uhum. não tenho a escaneadora. Mas não precisa escanear. Você Ah, pode, tá. pelo próprio celular, eu posso até passar para você, se você quiser, entre em contato comigo pelo Moodle. Tem um aplicativozinho muito legal, que ele é melhor do que um scan e ele é gratuito, que é o Sim, Can... Oi, pode falar. por exemplo, a minha câmera do celular, ela é muito ruinzinha, tadinha. E eu acho que tem mais gente que também tem a câmera ruinzinha. Aí poderia ser digitalizada, escrita no Word mesmo? Eu acho que não tem E problema, acontecer não. isso? Ah, não, assim, se você quer perguntar, perguntando se ela pode ser respondida digitada ao invés de ser à mão, não é isso? Isso. Eu preciso conversar com as professoras, porque a princípio a gente, como é que se diz, não decidiu isso ainda, mas eu vou anotar aqui e vou passar essa demanda, porque eu acho que é interessante, realmente, né? Mas, Ah, tá? Prova, segunda chamada, ela ser digital, só, né? só Digitada. nesse caso de precisar escanear, porque por causa da câmera e tal. É porque, na verdade, a prova, no caso, quando ela é, como é que se diz? É... Ai, perdão, perdi a palavra que eu ia falar agora. Quando ela é uma prova com questões discursivas, né? É, geralmente, o ideal é que você imprima a prova ou você anote as questões para você responder e depois você nos enviar como uma prova que está sendo aplicada em sala de aula mesmo, tá? Já que ela não é feita através de questionário. Mas aí vocês têm que ter bastante cuidado, caso, assim, um conselho meu, porque eu vou levar isso para a equipe de professores para a gente decidir se ela pode ser uma prova é, totalmente, como é que se diz, digitada, certo? As questões discursivas, ou se vai ser necessário que vocês imprimam a prova para depois vocês digitalizarem, tá? Mas aí o que é que eu estou querendo dizer? Porque se ela for uma prova em que a gente, no caso, autorize ou não tenha problema nenhum, vocês podem digitar as respostas, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai ter um programa de cross-check, tá? Agora a gente tem um programa de cross-check, onde a gente consegue ver se tem alguma similaridade de texto com algum texto, que seja de texto de livro ou de texto, a gente compara a sua prova com a prova de outro aluno, então a questão ela tem que ser realmente respondida com suas palavras, certo? Só um conselho meu mesmo, beleza? Porque se houver algum tipo de similaridade, uma porcentagem de mais de 40% de similaridade, ou com algum texto, vamos supor, você fez um copy-paste, não estou dizendo que vocês vão fazer não, tá, gente? Mas vamos dizer, o aluno fez um copy-paste e tem uma similaridade de mais de 40%, vamos dizer, do texto da prova dele com o que está no livro ou com a prova de outro colega. Então, você vai perder essa questão. A questão ela vai ser nula. Isso é o que, como é que se diz, a gente leva em consideração até mesmo para a prova escrita quando a gente está corrigindo. Mas geralmente é difícil você ver uma prova escrita com textos iguais a uma prova de outra. Mas é só uma sugestão, mas eu vou levar essa demanda para a professora, para os professores, né, para os demais professores, e aí a gente devolve essa, como é que se diz, essa resposta para vocês o mais breve possível. Tá ok? Obrigada. De Tá. nada. Gente, então seria basicamente isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer alguma sugestão? Agora é a hora. A gente está começando o curso. Eu acho que o momento da gente tomar nossas decisões e como que vai acontecer tudo agora é o momento. Eu apresentei, né, como é que se diz, o que vai ser, o que já ficou, no caso, decidido pela equipe de professores, de acordo com a aprovação do plano pela coordenação, mas lógico que a gente
também está aberto agora, eu vou abrir como é que se diz, a palavra para vocês, porque vocês também podem sugerir, como acabamos de receber a sugestão sobre a segunda chamada, alguma coisa em relação a esses 3 tópicos aqui, ADs, dúvidas e avaliações escritas. Então, alguém quer fazer alguma sugestão, dúvida, comentário? Professor, uma coisa que eu não Oh, peguei, porque minha internet está meio instável, tudo bem. essa coisa de escanear é só na segunda chamada? Então, na segunda chamada, é porque ela realmente vai ser uma prova que pode ter questões discursivas, entendeu? As outras atividades, por exemplo, a prova 1, ela é uma prova que vai ser totalmente de múltipla escolha, geralmente 20 questões de múltipla escolha. Lembra do semestre passado como foi? Sim, sim. Então, muito provavelmente, se a gente for fazer prova de segunda chamada com questões discursivas e o que foi sugerido agora não for acordado, ou seja, acatado por toda a equipe de professores, vocês tiverem que fazer a prova e depois escanear, pelo que eu vejo, somente a prova, como é que se diz? De segunda chamada, ela vai precisar ser escaneada, até mesmo porque os próprios EADs também serão respondidos através de questionário. Lembra que eu falei para vocês? Vocês não vão precisar escanear nem mesmo os EADs, certo? Porque os EADs vocês vão responder via questionário, então seria somente em relação à prova de segunda chamada, beleza? Talvez a prova final também, em algumas, porventura, caso alguma questão discursiva na prova final, mas isso a gente vai decidir direitinho depois dessa demanda, essa sugestão da segunda chamada poder ser feita de maneira digitada. Tudo bem? Sim, sim, obrigada. Eu só tinha aqui confundindo um pouquinho. Mas está ótimo, então. Conseguiu entender? Alguém tem mais? Sim, sim. Alguém mais? Bem, então eu acho que era isso, né? Vocês precisam de tempo agora para assistir a aula de vocês. Eu queria mais uma vez dizer a vocês obrigado pela participação. Estou vendo que todo mundo está aqui, praticamente, né? Na verdade, nem todo mundo. Nós temos turma A e turma B, mas uma grande maioria de ambas as turmas está aqui presente. Tá? A frequência ela vai ser computada pela presença, pelo acesso, né? Como sempre, às atividades do Moodle, as atividades do Zoom que a gente venha fazer consultoria, essas coisas não vão valer presença, então não são atividades obrigatórias, mas todas essas atividades, o material que a gente disponibiliza para vocês semanalmente, o acesso a esse material é o que vai nos dar propriedade para contabilizar a frequência de cada um de vocês, tá? Então, não deixem de acessar, né, o material. Tá ok, pessoal? Então, seria basicamente isso. Eu desejo para vocês um ótimo período. Quero dizer para vocês, mais uma vez, que estarei falando do professor Alain, mas também em nome de toda a equipe de professores, disponível a qualquer momento, qualquer dia. Eu posso demorar um pouquinho a responder porque eu esteja ocupado, ou eu estarei, perdão, ocupado com algum a fazer profissional, mas sempre que vocês precisarem de mim, vocês sabem que vocês podem contar comigo, vocês podem entrar em contato, qualquer meio que vocês quiserem. Vocês têm... Oi, Cecília, quer falar alguma coisa? Não, desculpa, abri o microfone sem querer. Pessoal, vocês têm o meu WhatsApp profissional, é o mesmo número, tá? Quem quiser entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp profissional para me mandar dúvidas sobre a disciplina, ou seja, sobre assuntos, principalmente sobre assuntos relacionados às aulas. Eu acho que é até muito mais rápido, mais fácil do que essa questão de fórum. Vocês querem que eu disponibilize para vocês o número do WhatsApp profissional aqui? Acho que a gente já tem já, professor. Obrigado. Tá, então tá, perfeito. Olha, então vou fazer o seguinte, ao invés de eu disponibilizar, falando do professor Alain, ao invés de eu disponibilizar fórum para vocês, quem tiver alguma dúvida em relação ao assunto, entre em contato comigo pelo WhatsApp profissional, porque aí fica mais fácil.
A gente pode até conversar através de mensagem de voz, né? Fazer uma videochamada rapidinho, ou até mesmo por texto, tá? Ok? Pode ser assim? Beleza, professor, pode sim. Tá ótimo, então, gente. E outra coisa que eu queria pedir a vocês, tem algum representante de turma aqui, da turma A e turma B? Eu tô, da turma Gabi, B. tudo bem, Gabi? Como é que você tá? Tudo. Fernanda tá aí. Fernanda? E aí, Fernanda, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tranquilo. Gente, olha, eu estou procurando aqui o grupo do WhatsApp da Farmacologia 1 para transformar em Farmacologia 2 e não consegui encontrar. Será que vocês têm acesso a esse grupo ainda, do semestre passado? Se não tiverem acesso, será que tem como vocês criarem um novo grupo e adicionar, vocês me adicionam e depois eu passo o contato da professora Bernadette e das outras professoras para a gente criar o grupo da Farmacologia 2 desse semestre? Eu A mandei aqui Fernanda uma acabou. mensagem. Isso. Tá ótimo, perfeito. Agora sim, aí eu vou só trocar o emblemazinho, eu vou criar um emblemazinho, um logozinho para a farmacologia desse semestre, tá? Gente, olha, essa discussão, eu vou parar a gravação dela aqui agora,